Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de uma vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de uma vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de uma vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar.
Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de todo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Bom, com essas considerações do Evangelho, podemos refletir qual era a mentalidade religiosa da época de Jesus quanto aos inimigos. Bom, a gente pode fazer referência ao entendimento da época que está materializado em Eclesiástico, capítulo 12. Nesse livro, há o seguinte trecho: se fizeres o bem, sabe a quem o fazes e será grande a gratidão por teus benefícios. Faz o bem ao justo e terás grande recompensa, senão dele certamente do Senhor. Pois não há bem para quem se obstina no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo odeia os pecadores e se compadece dos que se arrependem. Dá ao misericordioso e não ampares o pecador. Deus dará aos ímpios e pecadores o que merecem, guardando-os para o dia do castigo. Ajuda os bons, mas não acolhas os pecadores. Faze o bem ao humilde, mas ao ímpio não auxilies. Não lhes dê instrumentos de guerra, para que não se torne com eles mais poderoso que tu. Pois encontrarás males em dobro por todo o bem que lhes tiveres feito, porque também o Altíssimo odeia os pecadores e dará aos ímpios o castigo. Esse foi a leitura do trecho de Eclesiástico, capítulo 12. Daí a gente já observa qual que era a mentalidade religiosa da época de Jesus. E perguntamos, naquele tempo, qual deve ter sido a reação pública da proposta evangélica ensinada por Jesus? Amai os vossos inimigos. A gente pode deduzir que a reação foi um espanto, uma revolta, até mesmo uma repulsa. Porque, para a cultura da época, o ensinamento era absurdo, irracional, indigno e até inexequível. Não podiam compreendê-lo porque a maioria ainda não tinha atingido o nível de evolução moral e intelectual necessário para absorver a lição. Mesmo assim, quis o Cristo nos ensinar e exemplificar tal meta, porque já era tempo de aprendermos a encerrar o ciclo de perpetuação do mal, encerrada na regra de retaliação olho por olho e dente por dente. Mas não se trata apenas de uma meta, é também uma verdade, porque o amor é uma lei natural divina que rege o cosmos. Amar os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos persegue e caluniam. O Cristo nunca nos exortou ao revide ou à discussão sem proveito. Exortou-nos ao amor, ao perdão e à prece, indicando-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos.
E é evidente que ainda hoje, de um modo geral, não compreendemos integralmente a lição, nem a colocamos em prática. Mas essa dificuldade não deve ser empecilho, porque a aplicação da máxima evangélica é imprescindível para a evolução da humanidade. A gente lembra que o espírito Emmanuel identificou duas classes de adversários. A primeira classe são aqueles que não concordam conosco, e a segunda, aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis e repontam de todas as existências, principalmente quando a criatura se encaminha para a trilha de evolução. Nem Jesus viveu sem eles. Já os segundos adversários são aqueles cujo aparecimento podemos evitar. Nem sempre devemos fazer aquilo que o adversário estima fazer. Jesus nunca transigiu com o mal. Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores do martírio do Calvário. Abençoar aos que nos insultem ou nos maltratam é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-nos em paz antes as bênçãos das leis de Deus. E quais são as ferramentas para amar o adversário? Bom, podemos refletir que todos os espíritos interpretados como sendo maus são nossos irmãos, credores tanto quanto nós de auxílio e consideração. Podemos refletir que a maldade, em muitos casos, provém da ignorância que compele o ser ao comportamento infeliz, reclamando assistência educativa, e que a crueldade é uma doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Podemos refletir que muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em cursos, em faltas das quais somos passíveis. Podemos refletir que a pessoa que pratica o mal, mesmo conhecendo suas próprias responsabilidades, carregará consigo em seu subconsciente a dor da culpa, até que se liberte pelo sofrimento ou pelo amor da sombra que se envolveu. Podemos nos situar em lugar de nossos irmãos caídos, a fim de constatarmos que eles precisam mais de assistência do que de censura. E quando a circunstância nos impede o abraço fraterno imediato aos que nos feriram, auxiliá-los através da oração. Usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejamos a paz na vida maior. E o Divino Senhor da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno se fará revelar, amparando-nos e selecionando os nossos sentimentos através do seu justo julgamento. Sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução, mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém emancipa dos caminhos da própria alma. E com essas considerações, vamos à leitura da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nesse trecho, Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, comenta: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra a atitude de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática.
Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.